Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula nós faremos uma breve revisão sobre os conceitos de meio natural e meio técnico, que foi principalmente formas de nós estudarmos principalmente o espaço geográfico sob a dimensão natural e principalmente através da perspectiva da dimensão socioespacial, traçando ali um paralelo com a questão da produção econômica, deixando bem claro que esse conceito de nós estudarmos o espaço geográfico através da divisão de meios, ela foi proposta pelo geógrafo Milton Santos e de certa forma ela acaba sendo fundamental. Por quê? Porque para que nós possamos compreender o conceito de meio natural e meio técnico informacional e meios técnicos, é necessário que nós venhamos entender a evolução das transformações presentes no espaço geográfico. E essas evoluções, elas vão desde do meio natural, passando pelo meio técnico, até chegar ao período atual, em que há uma maior inserção das ciências e do meio informacional sobre as formas com que as produções espaciais ali ocorrem. Ok, senhores? Primeiramente, vamos ao nosso primeiro slide. E o nosso primeiro slide ele trata justamente sobre os meios naturais. Então, conforme nós podemos observar no slide, nós temos uma breve definição sobre meios naturais. O que são os meios naturais? Os meios naturais são os espaços ocupados pelos seres humanos nos primórdios de seu desenvolvimento. Ou seja, são as primeiras áreas que foram ali ocupadas pelos primeiros grupos humanos que aqui no Brasil se estabeleceram. Então, nessa perspectiva, no Brasil, os meios naturais refere-se ao momento em que o território brasileiro foi habitado por grupos humanos. Quando nós estudamos principalmente a questão da pré-história brasileira, nós temos o homem de Lagoa Santa, o povo da Flecha, o povo do Sambaquis. Esses primeiros grupos que adentraram o território brasileiro, que eram em sua essência grupos de caçadores e coletores, são os grupos humanos que participaram ali da ocupação efetiva do território brasileiro. Sendo assim, nós sempre trabalhamos com as seguintes características quando nós estamos estudando os meios naturais. Quais são essas características? Nós classificamos os grupos de caçadores e coletores de acordo com as paisagens naturais em que esses grupos habitavam. Por exemplo, nós temos os grupos de caçadores e coletores presentes dentro da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica. Nós temos os grupos de caçadores e coletores presentes nos Pampas, no Cerrado e na Caatinga. E no geral, essas civilizações pré-históricas que habitaram o Brasil, elas nos deixaram poucos vestígios. Um desses vestígios, no caso, são os sambaquis. Como de certa forma estima-se que esses primeiros grupos humanos eles eram de certa forma fracos, podemos afirmar que com o passar do tempo esses grupos foram se tornando cada vez mais extintos, o que de certa forma favoreceu uma nova onda de imigração, principalmente ali dos povos indígenas atuais. Dentre os povos indígenas atuais, nós podemos utilizar como exemplos os povos tupis, os guaranis, os gês, os caireris, os aruaques, dentre outros. Ok, senhores?
Conforme podemos observar o mapa a seguir, através desse mapa nós temos os meios naturais do Brasil, que seriam as suas principais formações vegetais. Então, de acordo com o mapa, nós temos uma escala, e dentro dessa escala as formações vegetais do Brasil, elas configuram-se através das seguintes formas. Primeiramente, nós temos a floresta amazônica em verde, a mata dos cocais em marrom, mata atlântica em uma tonalidade azul, próximas do litoral, a floresta das araucárias em um tom de um verde musgo, a caatinga em laranja, o cerrado em bege, os campos em amarelo e, de certa forma, as campinas do Rio Negro, conforme nós temos aqui, em roxo, dentro da floresta amazônica, e principalmente o complexo do Pantanal em azul e partes ali de trechos de cerrado. E para concluir, nós temos a chamada vegetação litorânea, que envolve ali o mangue, a restinga e principalmente ali o jundo. Ok? Os meios técnicos do Brasil. Os meios técnicos são meios que têm como base a necessidade de uma produção econômica. E esta produção econômica ela está ajustada às lógicas e tempos da sociedade na qual impõe a natureza, pelo desenvolvimento e principalmente pela expansão das técnicas e máquinas. Dentre as características, nós podemos afirmar que os meios técnicos do Brasil está relacionado com a produção econômica. E dentro desse processo, nós podemos dividir a história econômica do Brasil através de ciclos econômicos. Primeiramente, quando ocorre a colonização do Brasil no início do século XVI, 1530, inicia-se o ciclo da cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste, por ser uma região de clima ameno para o desenvolvimento da agricultura da cana-de-açúcar e principalmente devido à proximidade com a Europa, devido a uma certa proximidade com Portugal. Sendo assim, a atividade econômica da cana-de-açúcar ela esteve presente dentro da história econômica do Brasil desde os séculos XVI até o século XVII, quando a atividade açucareira ela começa a entrar em decadência. Posteriormente, outro ciclo econômico que merece bastante destaque é a mineração, presente principalmente ali nas regiões sudeste e centro-oeste do Brasil, que de certa forma influenciou ali a ocupação do interior, que até então a maioria das vilas e cidades concentravam-se ali no litoral. Com a descoberta das jazidas de ouro, houve ali principalmente uma ocupação do interior do Brasil. E essa ocupação se deu ali através do ciclo da mineração, que durou ali entre séculos 17 e 18. Já no século XIX, foi o período do café. E o café, de certa forma, predominou ali no sudeste do Brasil, principalmente na região ali do Vale do Paraíba. Já no século XX, inicia-se ali a industrialização no Brasil, industrialização que iniciou-se primeiramente em São Paulo e posteriormente transferiu-se ali para regiões do Centro-Sul. Ok? Os meios técnicos do Brasil. Conforme nós podemos observar nos dois mapas, nós temos a distribuição socioespacial das atividades econômicas do Brasil. Então, no primeiro mapa, nós temos a distribuição das atividades, a atividade canavieira, presente no Brasil, nos primórdios da colonização,
passando pela pecuária, pela mineração, pelas drogas do sertão na região norte, e de certa forma nós temos a extração do pau-brasil, que foi ali, né, a primeira forma de atividade econômica desenvolvida no Brasil. Só que nós temos que levar em conta que o pau-brasil, de certa forma, era uma atividade econômica desenvolvida nos primórdios da colonização, devido, né, à situação na qual os portugueses inicialmente eles não encontraram nenhum tipo de recurso natural rentável economicamente para a metrópole portuguesa. Então eles viram ali que o pau-brasil era o único recurso que economicamente eles poderiam ali explorar. Sendo assim, conforme nós podemos observar o mapa, nós temos as regiões em círculos que apontam ali as regiões principais de exploração do pau-brasil. Já no segundo mapa, nós temos as concentrações industriais do Brasil, que envolve a industrialização do país. Então, conforme eu disse no slide anterior, inicialmente essa onda de industrialização ela se dá no estado de São Paulo, no início do século XX, e posteriormente ela vai ali se expandindo para as regiões do Centro-Sul. E hoje, no período atual, ela está distribuída de certa forma por polos industriais nas principais metrópoles brasileiras. Para concluir a nossa revisão, vamos encerrar falando sobre o meio técnico científico informacional no Brasil. Primeiramente, vamos a uma definição sobre praticamente este palavrão. O meio técnico científico informacional, ele tem como base a integração entre as diversas regiões e se consolidou graças à implantação de modernas infraestruturas territoriais, como os sistemas e as comunicações. Dentre as principais características do meio técnico científico informacional, nós podemos mencionar a associação do capital privado nacional e o capital estatal, a modernização e mecanização da agricultura, a modernização da sociedade, o que indica ali principalmente uma onda de urbanização, a ampliação do sistema de transportes e telecomunicações e principalmente teve ali como base a industrialização tardia do tipo de substituição de importações, características dos países subdesenvolvidos e principalmente também característica de países emergentes, como no caso o Brasil. Ok, senhores? Por aqui eu encerro essa revisão, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.